Olá, amados, paz e graça a todos. Hoje o vídeo trazendo com o tema Quebrando Maldição. É esse tema que a gente vai abordar hoje. Antes disso, peço encarecidamente o seu like, pegue seu dedinho, coloque aí embaixo, deixe o seu like e faça a sua inscrição no meu vídeo. Não se permita sair desse vídeo sem fazer a inscrição e deixar o like, porque isso vai ajudar a levar a palavra de Deus a mais pessoas, a muitas outras mais pessoas. Indo direto para o vídeo, né? Quebrando maldição. Eu vou fazer uma pergunta direto para você. Crê que você tem um anjo da guarda? Eu acho que todo mundo crê que tem um anjo da guarda, né? Eu acho que você crê que tem um anjo da guarda, que te protege, né? Que está sempre ao seu lado. Ora, se nós temos um anjo da guarda, nós temos um anjo também que não é da guarda, que fica também ao nosso lado. Isso é bíblico. Disse Deus que os anjos do Senhor andam ao redor daqueles que têm, e os malignos andam ao derredor. Então você tem um anjo da guarda, mas também tem um anjo que não é da guarda, é maligno, que anda do seu lado. Se você der oportunidade para ele, ele vem, entra e trabalha com você. Senão ele vai ficar sempre do seu lado, aguardando uma oportunidade. E é justamente sobre isso, quebrando maldição hereditária. Como é que isso acontece dentro de uma família? É isso que a gente tem que abordar. O que é isso? Como é que são esses espíritos que aprisionam famílias de geração em geração? Se você não tomar atitudes contra isso, eles permanecem ali. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, um versículo que diz o seguinte. Está lá em João 8,32, versículo muito famoso no Brasil dos últimos dias, que foi utilizado aí dentro de campanhas, mas dando um sentido bem diferente daquilo da Bíblia diz. E pastores apoiando isso. Mas o que a Bíblia diz é o seguinte, ó: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ora, se existe uma verdade, é porque existe uma mentira. Se existe uma liberdade, né? Essa verdade liberta, é porque existe um aprisionamento. Ou seja, essa verdade liberta e a mentira aprisiona. Opa, são duas situações. Ou eu estou em uma, ou eu estou na outra. Ou eu estou liberto pela verdade, ou aprisionado pela mentira. Aí mais à frente nós vamos ver. Olha só quem é a verdade. O que Jesus disse sobre a verdade. Vamos descobrir que verdade é essa. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então a gente descobriu que a verdade que liberta é Jesus. Isso está na Bíblia. A gente viu, existem duas situações. Uma verdade que liberta, uma mentira que aprisiona. Descobrimos que a verdade é Jesus. E assim, Jesus é que nos liberta. Esse outro versículo diz: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Descobrimos a verdade e agora descobrimos a mentira. Então, sendo Jesus a verdade, ele liberta. Sendo o diabo a mentira, ele aprisiona. Essas duas situações podem acontecer em nossa vida. Ou um ou outro. Ou nós estamos libertos em Jesus, ou aprisionados no diabo. Vamos olhar mais para frente o versículo. Olha, o pecado nos prende ao pai da mentira. Se você é uma pessoa que vive em pecado, você está preso ao diabo. Olha, como que é viver em pecado? É quando você sabe que aquilo que você está fazendo é errado, é contrário à vontade de Deus, é um caminho diferente daquele que Cristo quer que nós andemos, mas você faz. Você está em pecado. E o pai do pecado é o diabo, o pai da mentira é o diabo. E se você faz, você está aprisionado ao diabo. Olha o que Provérbios 5:22 diz: quanto aos ímpios, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detida. Olha, com as cordas do seu pecado está algemado. Né? Então o pecado nos aprisiona a mentira, e a mentira é o diabo.
Por isso que nós temos que nos monitorar. Estamos em pecado ou não estamos em pecado? Às vezes existe pecado intencional, existe pecado involuntário. Mas para esses pecados involuntários, aquele que a gente comete quase que nem sabe, depois vai lembrar e vai ver que é um pecado, Jesus está aí para nos perdoar, né? Confessai os nossos pecados e haja arrependimento para que Cristo nos perdoe, né? Olha só agora, ó. O que é o pecado? Como é que é o pecado? O pecado é a negação da vontade de Deus. Ou seja, Deus pede para você fazer uma coisa, você não faz outra. Pecado é a transgressão da lei de Deus. Olha a lei de Deus. Qual é a lei de Deus? Amar o teu próximo como a ti mesmo, não adulterarás, não matarás, né? Honrar pai e mãe, não ter outros deuses, isso tudo. Aí você faz o que é contrário àquela lei de Deus. Você está em pecado? Pecado é a falta de conformidade com o padrão de Deus. Qual que é o padrão de Deus? O padrão de Deus é santidade. E você anda no pecado, o pecado não tem santidade, né? Então você está fora dos padrões de Deus. E quando você está fora dos padrões de Deus, você está em pecado. E esse pecado te aprisiona ao pai da mentira. Quem é o pai da mentira? O diabo. Quem é a verdade que liberta? Jesus. Então, quando sabemos como estamos em um e outro, quando nós estamos em pecado, nós estamos presos ao diabo, à mentira. Quando nós estamos em santidade, conforme o padrão de Deus, em santidade, nós estamos libertos pela verdade. Vamos mais à frente? Agora uma pergunta, né? Nós erramos sozinhos ou somos induzidos ao erro? Será que a gente que faz a coisa errada ou tem alguma coisa que nos induz ao erro? Olha só. Isso aqui é interessante, porque sofremos influência do engano, mas erramos por nossa própria vontade. Quando nós estamos aprisionados ao pecado, né? Quando nós estamos no pecado, aprisionados à mentira, nós sofremos influência de espíritos malignos que estão ao nosso derredor. Quando a gente peca, a gente dá brecha para que eles venham sobre nós. Aí eles ficam nos influenciando. Eles ficam jogando cargas negativas sobre nós. Nós somos energia. Nós somos energia. Eles jogam essa carga negativa, tentando nos induzir cada vez mais ao erro, cada vez mais ao pecado. E se você... esse induzir ao pecado não vai tirar de nós a culpa. Não vai tirar de nós a culpa. Ele nos induz ao pecado. Mas o pecado, quem comete, é nós mesmos, pela nossa própria vontade. Então nós erramos, sofremos a influência, mas erramos por conta própria. Deus colocou 3 poderes em nós, 3 poderes do homem. Interessante. O primeiro poder é a vontade, é o querer, é o desejar. Todo mundo quer alguma coisa, todo mundo deseja alguma coisa. Quem é que não deseja nada? Quem está vago? Não. Todo mundo deseja ou quer alguma coisa. É o querer. Isso é a vontade que nós temos. Agora, nós temos a nossa racionalidade, a nossa razão. Ela olha e vê se aquilo que nós queremos é correto ou não é correto, né? Se aquilo é certo ou não é certo. Existem muitas coisas que a gente quer, mas que não é certo, não é correto. Aí o nosso racional, ele analisa e decide se nós vamos pegar, ter ou não, né? O terceiro poder é a consciência. A consciência é o juiz. Quando você quer, deseja, o seu racional diz, ok, está certo, mas a sua consciência diz, não, você errou, ela te acusa, ela é um acusador, ela é um juiz. E aí você que tem que reparar o erro, porque você percebeu que houve um erro, né? Quando você tem mente cauterizada, você peca e acha que está tudo normal. Então esses 3 poderes têm que ser equilibrados para que a gente tenha uma vida dentro da verdade que liberta. Uma vida equilibrada, sempre raciocinando de forma correta dentro daquilo que nós desejamos, né? Olha só, as influências espirituais, ó. Estejam alerta e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar.
Então é nesse sentido, ele está sempre aqui do nosso lado. Se você permite que ele venha sobre você, ele vai te jogar um monte de carga negativa, um monte de coisa, e te induzir ao erro. Ele fez por conta própria, fez, mas você que decidiu por isso. Por isso, o pecado, ele pesa sobre você. O ato de pecar não vai ser atribuído ao diabo, vai ser atribuído a você, porque é você que peca ou não. O diabo não te pega pela mão e nem te força a pecar. Ele joga na sua mesa, ele joga um alimento bom na sua mesa e você come se quiser. E quando você come, você está em pecado. Quanto mais pecado você tem, mais influência ele vai ter na sua vida. Essas influências que ele tem na sua vida, ele vai entrar para dentro da sua família e vai passar a agir nas vidas que estão ali ao seu redor. Quem está ao seu redor? Seus pais, seus filhos, sua esposa. Ele começa a agir em todos através de você. Né? Vamos ver aqui, olha quanto tipo de pecado, que às vezes até a pessoa sabe que é pecado e continua cometendo. Olha, prostituição. Prostituição é pecado. Feitiçarias. Quantas pessoas vão em feitiçarias fazer feitiço para outra, ou para outra morrer, ou para outra largar o marido, ou para outra fazer não sei o que lá, ou para ganhar em não sei o que, né? Homicídios, pessoas que matam uns aos outros. O homem em si só, o homem por si só, conscientemente, ele não mata, tira a vida de ninguém. Mas quando ele estiver sob cargas negativas, influências malignas, ele executa de tal forma que ele só vai dar por si que executou depois que fez. Ele sabe que ele fez, mas ele sai um pouco de si. Necromancia. O que é a necromancia? A necromancia é falar com os mortos. Algo extremamente proibido por Deus na Bíblia. A Bíblia, não sou eu que proíbo, não. A Bíblia não permite, Deus não permite se falar com os mortos. Por quê? Porque Deus sabe que não é os mortos que estão falando, e sim esse espírito maligno que está dentro da família, direto. Quando falece alguém da família, eles vão lá e imitam essa pessoa e deixam-se passar por essa pessoa, enganando mais ainda aquela família e aprisionando eles no pecado. Roubos e furtos, pessoas que roubam, xingamentos. Tem gente que tem xingamentos na boca e dá até nojo, dá até gastura. Tanto que falam palavrões horríveis. Você deve conhecer alguém. Mentiras. Tem pessoas que não conseguem falar uma palavra de verdade. Eles mentem. Cada 10 palavras, 11 são mentira. Parece um vício na mentira, mas eles não conseguem falar a verdade. Mentem o tempo todo. Você acha que isso é normal? Não é normal. Isso é um espírito maligno naquela vida, induzindo ele cada vez mais ao erro. Porque quem que é o pai da mentira? Quem que é o pai da mentira? O pai da mentira é o diabo. E tem pessoas que são assim. O engano, tem outros que olham para você só no sentido de te dar um tombo, te dar uma pernada, fazer um negócio e ganhar em cima de você, quebrar você. Tá? O adultério é outro. Você viu quando eu falei sobre vontade, racionalidade, consciência? Você às vezes sente vontade, né? Você vê uma pessoa bonita, você sente vontade, porque o homem sente vontade, a mulher sente vontade. Mas a sua razão diz, opa, isso não. É tudo muito bom lá, mas é errado. Aí você escuta a voz da sua razão. E a sua consciência vai em cima e garante para você que você fez o correto. Mas quando você vê que é errado, a sua racionalidade vai errado, mas é bom, e você faz, a sua consciência ela te acusa e às vezes você não está nem aí mais. Você está escravo da mentira e do pecado. Quando você está escravo do pecado, você está com o pai da mentira e não com o pai da verdade. Você está preso ao pai da mentira. Lascívia. Lascívia é outro pecado. Lascívia é quando as pessoas colocam aquelas roupinhas, né, bem coladinhas no corpo, e querem deixar aparecer o corpo através da sua roupa. Mulheres, quando colocam aqueles vestidos bem decotados, que abaixam, mostrando os seios. Isso é lascívia. O que é lascívia? Lascívia é induzir o outro a desejos sexuais. Né? Ele olhou porque quis. É mentira, você colocou por intenção, você quis provocar. Você quer provocar. A pessoa quer provocar. Quando ela coloca aquelas coisas apertadinhas, ela sabe que aquilo ali vai mostrar tudo. Ela sabe que o outro vai olhar. E ela faz porque quer, para induzir aquilo. E as pessoas não fazem porque querem, são induzidas por outros.
O nome disso é lascívia. E a Bíblia condena isso aí de todas as formas. Corrupção. Tem gente aí que rouba, né? Não se importa com o pobre, não se importa com quem está perdendo. O importante é ele colocar no bolso dele, na família dele. Ele se corrompe, vende e se vende para qualquer um. Fornicação. Quantas pessoas aí preferem e tem todas as possibilidades do casamento. Nada impede dela casar, mas não casam. Não casam. Nada impede de casar. Moram juntas, mas nada impede. Não tem lei que impede, não tem nada que impede, não tem nada botando obstáculo para casar, mas não casam. Por quê? Porque estão na fornicação e gostam de ficar ali, induzida pelo mal, a influência do mal. Alcoolismo, pessoas que não conseguem deixar de beber, bebem, até cair, ou até ficar bêbado, ou até falar um monte de besteira. Estão presos no alcoolismo. Embora o alcoolismo tenha elementos químicos que causam dependência, mas essa dependência ela tem que ser colocada na mente que ele tem que lutar contra ela. Não, mas ele se entrega e continua ali no alcoolismo. Você tem ideia do alcoolismo? Você vai a algum centro espírita que baixam espíritos ruins, eles tomam 1 litro de cachaça. Pode botar lá, busca na internet, eles tomam 1 litro de cachaça e não ficam bêbados. É o espírito maligno tomando as cachaças. Drogas, pessoas viciadas em drogas, a inveja. A inveja é outro problema seríssimo, que é tudo obra do inimigo. E ódio, pessoas que sentem ódio, olha para você pela primeira vez e tomam um ódio terrível. Tudo isso são pecados que as pessoas estão algemadas ao pai da mentira. Eles não estão ligados à verdade, estão ligados àquela mentira que eu falei. Sobre aquelas duas posições que existem que você pode identificar. Eu estou numa mentira ou estou na verdade. A verdade que liberta ou a mentira que aprisiona. Olha esses pecados, muitos são cometidos diariamente por quase todo mundo. Está aí. E as pessoas precisam aprender o que é arrependimento e o que é Cristo para poder se livrar disso aí. Olha só, é necessário quebrar o elo das influências malignas. Você precisa quebrar este elo que existe ali, né, das influências malignas sobre a pessoa. Você não está possessa, mas está influenciada dentro do seu lar a espírito maligno. E você precisa quebrar, você precisa expulsar eles de lá. Quando não se quebra quando não se quebra esse elo, toda a sua geração sofre com as influências desses espíritos. É porque eu disse, se você não quebra esse elo, esses espíritos vão para dentro da sua casa. Lá na sua casa ele influencia você, mais ainda, seus filhos, seus netos, seus pais, seus irmãos, seus avós, e ele vai influenciando e vai jogando todo mundo no mesmo bolo, na mesma lama, no mesmo pecado. Muitas pessoas sabem que estão em pecado. Eu sei que eu estou pecando, mas depois eu vou ver isso. Enquanto ela vai ver depois, espíritos e mais espíritos vão ficando dentro daquele lar, tomando conta, de geração em geração, geração em geração. Olha, como quebrar esse elo? Agora é o segredo. Você precisa quebrar o elo. Você precisa tirar, expulsar esses demônios dentro de casa. Como é que você vai fazer isso? 1 João 5,18. 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva a si mesmo e o maligno não lhe toca. É necessário você colocar Deus na sua vida. É necessário você colocar Jesus em sua vida. É necessário você colocar o Espírito Santo no seu lar. Você fazer o Espírito Santo habitar no seu lar. Aí você vai quebrar, porque onde a luz entra, a escuridão sai. E é dessa forma, quando a luz de Cristo entra no seu lar, você deixa de pecar. Essa escuridão some, desaparece dentro da sua casa. Aí você é liberto do pecado. Você lembra que Jesus disse com Maria Madalena? Ela era uma prostituta e Jesus disse, vai e não peques mais. Não peques mais. Então, quando Cristo entra no seu lar, na sua casa, o Espírito Santo está ali, você para de pecar. A sua consciência vem, você fala, está errado, eu preciso mudar de caminho. E você para, muda, os espíritos que estavam ali vão embora. Ele larga a sua família em paz.
E é isso que nós precisamos fazer, colocar Deus em nossa vida, colocar Deus em nosso lar. O crente pode ser influenciado? Olha, a Bíblia diz que o marido não toca aqueles que estão em Deus. Mas se você for um cara que está dentro da igreja, uma pessoa, né? Pode ser homem, pode ser mulher, que está dentro da igreja, mas está no pecado, está em pecado, você está recebendo influências malignas que precisam ser quebradas. Porque senão eles vão para a sua casa, para os seus irmãos, para os seus pais ou para os seus filhos, e assim vai tomando conta da sua família. Essa é a maldição hereditária. Quebre esse elo. Aceita Jesus. Coloque o Espírito Santo de Deus dentro do seu lar. Muitas vezes, amados, as pessoas são crentes, são tementes a Deus, mas eles permitem que dentro do seu lar, filhos que não são crentes, levem namoradas para dormir na casa, levem bebidas alcoólicas para fazer festinhas, fumam e praticam vários outros tipos de pecado dentro do seu próprio lar. Então esse lar ainda não está liberto. Não está liberto, porque é uma permissão para que espírito maligno continue frequentando o seu lar. O seu lar ele precisa ser purificado com a presença do Espírito Santo, com a presença de Deus. Toda a tua casa entregue nas mãos de Deus e abençoado, como Deus disse a Moisés: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o local onde você está é santo. A sua casa é um local assim, você tem que torná-la santa para que o espírito maligno ali não entre, não penetre, mas permaneça somente o Espírito Santo do Senhor. Se quando você na sua casa estiver só o Espírito do Senhor, toda a sua família está, na verdade, liberta, salva dessa maldição hereditária. Amém? Que Deus possa me abençoar, te abençoar, que Deus possa trazer esclarecimentos cada vez mais sobre nós, para que nós possamos entender a palavra do Senhor e seguir os retos caminhos, seguir a verdade e não viver com ilusões que muitos se pregam por aí. Amém? Deus te abençoe.